O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Espaço Técnico. Olá, começa agora mais um Espaço Técnico. Nesta edição vamos falar sobre a escrituração contábil fiscal, a famosa ECF, aspectos contábeis e gestão do processo. O prazo para a transmissão da ECF está chegando. Desde 2014, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, devem apresentar a escrituração. Porém, a obrigatoriedade não se aplica em alguns casos. Para tratar deste assunto, temos em nosso estúdio profissional da contabilidade, especialista em administração financeira, José Sérgio Fernandes de Matos. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Oswaldo, por essa oportunidade que o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo está nos dando para discutir em alto nível a questão da ECF, Escrituração Contábil Fiscal. A escrituração contábil fiscal, ela faz parte de um conjunto de informações que o fisco tem hoje em seu poder. Ela é o mais recente módulo de informações que foi implantado desde o advento da Lei 12.973, que trouxe no seu bojo a necessidade de ter maior controle sobre as informações que está inserida no ambiente SPED, do Sistema Público de Escrituração Digital. Lembrando que esse ambiente ele já vai fazer 10 anos, ano que vem ele completa 10 anos, 2017. Começamos com os documentos eletrônicos, a nota fiscal eletrônica, depois surgiu a escrituração fiscal digital, do ICMS, do IPI, contribuições, partindo depois para a ECD, que é um dos pilares do sistema público, assim tratado tanto pelo fisco quanto pelo controle patrimonial das instituições, das entidades, que é a contabilidade societária, que é a contabilidade da instituição, da entidade, inclusive o profissional de contabilidade já está em seu poder nesse momento, porque o momento de se fazer a escrituração contábil digital, que é a ECD, é anterior à ECF, que é a escrituração contábil fiscal. Então, nós temos, além disso, a necessidade de vincular, quando obrigatório, as informações da ECD com a escrituração contábil fiscal. Então, vejo que a escrituração contábil fiscal ela foi implantada ou adotada desde o ano base 2014, considerada assim como a nova da IPJ, que trouxe uma grande mudança no conceito de informação fiscal, econômica para os fiscos. Tanto o nosso fisco central, que seria a União, como também estados e municípios. Então, nós vamos discutir vários assuntos aqui, inclusive com a participação do Oswaldo, que está aqui com a gente, e para vocês entenderem como é que funciona essa questão das informações dentro do ambiente SPED, lembrando que hoje as regras, as normas contábeis de contabilidade, as normas básicas de contabilidade saem do Conselho Federal de Contabilidade através do quê? Através do CPC, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Então, o CPC, ele está hoje validando ou convalidando as normas contábeis, as normas brasileiras de contabilidade, diante do novo padrão IFRS. O padrão internacional que já foi adotado desde o ano de 2008. Quer dizer, a partir de 1º de janeiro de 2008, todas as empresas passaram a ser obrigadas a fazer a contabilidade num novo padrão. Logicamente, seguindo o quê? Seguindo um intervalo, e algumas empresas entraram em 2009, 2008, 2009, 2010 e até agora estão ainda se adaptando a esse novo conceito de escrituração contábil. Hoje o profissional da contabilidade ele tem que ter, antes de mais nada, um bom software, uma boa solução, porque através dessa solução é que ele vai conseguir gerar as informações para ir validar no PVA que está em seu poder já gerado pelo ambiente SPED. A ECD ela tem uma pegada desde 2014 que é o quê? A vinculação com o plano fiscal que antigamente não existia. Então, a partir do ano 2014,
obrigou as empresas a vincular um plano fiscal, um plano de contas fiscal, com o plano de contas societário. Alguns escritórios têm um plano de contas bem rudimentar, outros mais completos. E existe a necessidade para que a escrituração contábil fiscal seja adequada ao plano de contas instituído pela Receita. Eu gostaria que você fizesse algum comentário a respeito disso. Antigamente, a diferença entre ter o plano de contas contábil de acordo com o fisco existia no passado. Por quê? Porque a Lei 6.404 de 76 e o Decreto-Lei 1.598 de 77 exigia esse tipo de tratamento. Então, as empresas ficavam mais focadas na questão fiscal do que societária. Então, muitas empresas faziam contabilidade, ou tinham escrituração contábil, pensando somente em satisfazer o fisco. Hoje, mudou totalmente isso, porque os conselhos regionais estão cada vez mais fiscalizando a adoção dessas normas que estão no padrão internacional, de acordo com o CPC para as grandes empresas, né, vamos falar assim, e as pequenas empresas também têm as suas resoluções. Nós temos os procedimentos contábeis para a adoção das normas atuais de contabilidade, que nem podemos mais falar em a nova norma contábil, a norma atual, porque essa norma já existe e tem que ser cumprida pelo profissional de contabilidade. Perfeito. Muito obrigado. Voltando ao assunto, a escrituração contábil digital, portanto, ela está hoje, quem está obrigado a entregar a escrituração contábil digital, que seria as empresas de lucro real, presumido, que tem distribuição de lucro, se está tudo dentro da Lei 12.973. O que é importante ressaltar é que os lançamentos da contabilidade societária estão na ECD, só que estão vinculados ao plano referencial do seu segmento da ECF, que seria o plano fiscal. Então, esses lançamentos geram saldos, e esses saldos vão automaticamente para onde? Para o validador, para o arquivo texto, que valida a escrituração contábil fiscal. Então, tudo isso por quê? Porque tem que existir, mesmo com o advento da 12973 e a Instrução Normativa 1515, mesmo com esse advento, nós temos que manter a neutralidade fiscal dentro das normas fiscais. E a norma contábil é atendida pela ECD. Então, hoje nós temos a ECD fazendo a parte societária e também inserida no ambiente fiscal. Só com um detalhe, todos os ajustes pertinentes a essa mudança, essa neutralidade fiscal, passou a ser tratado em subcontas. Por isso que surgiram essas palavras novas, essas novas contas, que são as subcontas. Trouxe também a questão do LALUR. Quem é empresa no regime do lucro real, anual, trimestral, ela é obrigada a fazer a escrituração do LALUR e do LACS. Portanto, desde 2014, passou a ser eletrônico, está dentro da ECF. Então, o que nós temos que fazer? Preparar as informações, a escrituração, as adições e exclusões do LALUR, no LALUR, como sempre foi feito desde o tempo da legislação do Decreto-Lei 1598. Então, hoje, o LALUR está totalmente eletrônico. Uma historinha rápida sobre a questão da ECF diz o seguinte: a Instrução Normativa 989/2009 instituiu o LALUR eletrônico, mas não tinha nada que se falar em ECF. Era um LALUR eletrônico porque o fisco entendia que tinha que ter alguma forma de sair do papel. Só que aí o que aconteceu? Não conseguiram ir adiante com o projeto não foi adiante, e saiu depois uma instrução normativa revogando a 989, que é a 1353/2013, que instituiu o que nós chamamos hoje de EFD, só que chamaram de EFD e RPJ, lá em 2013. Com o advento da Lei 12.973/2014 e a Instrução Normativa 1515, que trouxe uma série de modificações fiscais e contábeis para as entidades, foi obrigado a sair um novo layout, um novo aplicativo, uma nova solução para a obtenção dessas informações. Então, a Instrução Normativa 1422, inclusive, Oswaldo, eu vou lembrá-lo, desde 2013, que a Instrução Normativa 1422, que está valendo hoje para a ECF, desde 2013 já tiveram 6 instruções normativas alterando
o texto da 1422 de 2013. Então vejam o que o profissional da contabilidade tem que ler. Nós temos uma série de trabalhos dentro do nosso escritório, da nossa vida profissional. Um deles, o prioritário, é a leitura, é o acompanhamento de todas essas modificações. Era uma das perguntas que eu faria para você a respeito disso, que realmente nós temos instruções das mais variadas, há pouco tempo uma da outra e uma mudando a outra, que nós temos, acontece muito disso. Inclusive, nós temos até instrução normativa mexendo com a Constituição. Quer dizer, nós estamos num espaço de autoridade da Receita Federal, onde ela aplica, às vezes, a instrução normativa em confronto com a Constituição Federal. E realmente, vamos falar, você abordou bem esse tema aí, dizendo dessas alterações, que no espaço de tão pouco tempo já tivemos perto de 6 alterações. 6 instruções normativas que alteraram a 1422. Portanto, a escrituração contábil fiscal, você, profissional de contabilidade, para entender um pouquinho como funciona a questão da escrituração contábil fiscal, tem que ler a instrução normativa 1422 na íntegra. Ela já está totalmente atualizada no portal, lá no site, no sítio da Receita Federal, e é fácil de obter esse tipo de informação. Então, a partir do ano calendário 2014, abra o olho, porque nós estamos nesse foco e o fisco está de olho na gente. Muito bem. Desde o ano 2014, portanto, todas as pessoas jurídicas são obrigadas a entregar a ECF. Então, a ECF passou a ser obrigada para todas as pessoas jurídicas, né? Com algumas exceções, logicamente, e a novidade veio na sociedade de conta de participação, que antigamente a SCP era feito uma contabilidade, porque o sócio ostensivo, para quem não tem, questão de leitura, mas para quem já tem o sócio ostensivo e aquela figura do sócio oculto que não existe mais, hoje é sócio participante, né? Então, o sócio participante e o sócio ostensivo, hoje, a escrituração contábil digital, que é a ECD, e a escrituração contábil fiscal, que é a ECF, ela tem que ser separada. E existe a obrigatoriedade do CNPJ já da sociedade em conta de participação. Como ainda tem umas antigas que não existia essa necessidade, o fisco adotou o quê? Sociedade em conta de participação 1, 2, 3, 4, 5, e nós vamos fazer quantas forem necessárias, separadas, porque a apuração do resultado, a apuração da atividade é individualizada, tanto na ECD como na ECF. Sérgio, não interrompendo, só uma pergunta. Todas as pessoas jurídicas são obrigadas à entrega. E a imunes e isentas? É uma grande novidade que nós vamos ter daqui para frente, né? 2015 já passou a ser obrigado, mas eu gostaria de falar aqui sobre as pessoas que não precisam entregar a ECF, né? Então essas estão desobrigadas a entregar a ECF, que são as empresas enquadradas no Simples Nacional, quer dizer, estão aí fora dessa obrigatoriedade, os órgãos públicos, as autarquias e as fundações públicas. Essa alteração foi provocada pela Instrução Normativa 1595 de 2015. E também as pessoas inativas, que trata a Instrução Normativa 1536 de 2014. Eu gostaria de deixar bem claro aqui, para o profissional, que uma instituição inativa é aquela que não tem movimento econômico e financeiro. Então não adianta falar assim, a empresa está parada, mas tem conta bancária em movimento, existe lá uma tarifa debitada, alguma coisa, então isso não é inativa, a empresa está ativa, então tem que se fazer contabilidade, tem que entregar todas as obrigações acessórias como se ela estivesse ativa. Então, muito cuidado ao profissional de contabilidade contra isso. E um detalhe, vamos falar assim, quando se fala em inatividade, é uma coisa que fica bem no ar, porque principalmente no município de São Paulo, desde que não esteja encerrada na prefeitura, você tem que pagar a taxa de licença e funcionamento, que é anual. Caracteriza a atividade. Sim. Você desembolsou dinheiro, mesmo que você não tenha dinheiro no caixa, o sócio tem que injetar esse dinheiro no caixa para que ele possa fazer o pagamento. É esse cuidado que tem que ter. O profissional de contabilidade tem que avisar o seu cliente, avisar o seu chefe, se for empregado da empresa, que está alguma coisa errada acontecendo com essa empresa, com essa entidade, com essa instituição. Prestem atenção nisso. Sobre a entrega, vamos falar um pouquinho sobre o prazo de entrega, que teve uma modificação agora, né? Não, eu pediria que você falasse sobre a obrigatoriedade de imunes e isentas. As isentas, elas são as instituições que estão nesse meio, que seriam as associações civis, os sindicatos patronais, enfim, tem uma série, inclusive quando nós
geramos o arquivo na ECF, criamos uma nova ECF e colocamos lá que é isenta, vem todas as especificações de que tipo de empresa, de instituição vai aparecer. Então, é só escolher a instituição certinho. Então, isso já está tudo previsto. Na verdade, gente, eu gostaria de deixar bem claro isso aqui. O profissional tem que entender que a ECF, ela está cumprindo o que determina o imposto de renda. Está no regulamento do imposto de renda, quer dizer, toda a regra do imposto de renda, ela está contida na ECF. Então, nós temos que entender de imposto de renda, de instrução normativa e como é que faz para gerar o arquivo para validar do nosso sistema, para validar na ECF. Então, esse é o recado sobre essa questão de imunes e isentas, que vai começar a partir desse ano. 2015 já tem que entregar imune e isenta, independente se entregou a ECD ou não. Então, nós temos que gerar da igrejinha, da associação de amigos, tendo CNPJ, sendo imune, sendo isenta, tem que entregar. E tem que fazer contabilidade. Com certeza. Ok? Sobre o prazo de entrega, né? Vamos falar sobre o prazo de entrega. Tem uma modificação que aconteceu por esses dias, né? Que foi a prorrogação da ECF. Somente a ECF, por enquanto, foi prorrogada, né? Mas a ECD, entendo que já deveria estar concluída, né? O prazo da ECD é anterior e a contabilidade tem que se fazer constantemente. Portanto, eu entendo que a escrituração contábil digital, estando obrigatória a fazer, todas as empresas, instituições têm que fazer, já deve estar pronta nesse momento. Mas a ECF, ela tem um prazo de até 31 de julho, ou vamos falar assim, até 29 de julho, que esse ano, o último dia útil de julho é dia 29. Então, 29 de julho de 2016 é o prazo final da entrega da ECF, das informações. Desde que não haja uma prorrogação, né? Não, eu creio que não vai ter mais prorrogação, porque até o ano passado, do ano passado foi a primeira ECF, né? Foi até 30 de setembro, porque tiveram alguns problemas de layout, essas coisas, de adaptação, e ainda estamos nos adaptando, né? Quantos e quantos profissionais entregaram as ECFs e agora vão ter que retificar porque faltou informações realmente que não estavam preparados, tanto o sistema quanto as informações não estavam preparadas para informar. Sérgio, uma questão que eu gostaria que você esclarecesse. Na entrega da ECF, evidentemente vai ter que ter assinatura digital. Essa assinatura terá que ter a assinatura do contabilista e por parte da empresa. Admitamos que alguém que seja o responsável pela empresa não esteja presente. Somente a assinatura do profissional de contabilidade valeria? Assinando pelos dois? Pode ter procuração. Procuração. Se tiver procuração, pode assinar o mesmo certificado digital do profissional de contabilidade quanto o mesmo certificado como profissional de contabilidade quanto procurador, ele pode assinar, desde que tenha aquela procuração lá no ambiente da Receita Federal. Lá no ECAC tem que fazer direitinho a procuração, tá certo? No caso de extinção, deixar alguns pontos importantes aqui, os eventos especiais, extinção, fusão, cisão, essas coisas, né? Esses eventos especiais, eles têm prazo como antigamente existia no imposto de renda. Tiveram algumas modificações agora, mas, assim, de janeiro a abril, entrega até 31 ou até 29 de julho, né? Eu falo 31 porque é o último dia útil de julho. Até 29 de julho vai entregar lá os eventos que ocorreram entre janeiro de 2016, fevereiro, março e abril de 2016. Os fatos que ocorrerem a partir de maio de 2016 já tem que entregar no terceiro mês subsequente, né? Então tem lá uma regrinha que diz o quê? No caso de entregar-se até o último dia útil do terceiro mês subsequente, que é o prazo de entrega, aí seria a partir de maio, junho, julho, agosto. Então vejo que mudou, não é mais o mês seguinte. Nós temos um prazo maior para entregar a ECF em eventos especiais. Que é sempre o terceiro mês, não é isso? Exatamente, essa modificação agora, né? A ECF, ela tem umas operações, o sujeito passivo tem que fazer algumas operações importantes para a composição da base cal. Porque o que é a ECF? A ECF ela trata especificamente do imposto de renda e da contribuição social. Então, as informações têm que ser voltadas para atender às exigências do fisco para o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, nós vamos ter, dentro da Instrução Normativa 1422, algumas premissas. Essas premissas, elas são importantes do profissional de contabilidade saber. Uma delas, por exemplo, a recuperação da ECD quando obrigado a entregar. Então, a ECD é recuperada quando é obrigado a entregar. Então, é obrigado a entregar a ECD, na ECF tem que recuperar obrigatoriamente a
ECD. E também no caso da recuperação da ECF do ano anterior. Então, se no ano anterior já estava obrigado a entregar a ECF, também tem que recuperar as informações da ECF, ou seja, do ano de 2014 tem que ser recuperada para o ano 2015. O plano de contas da recuperação da ECD, ele tem o referencial, vocês podem ver dentro do guia prático, do manual da ECF, o que vai acontecer? Esse guia, ele traz lá diversos planos de conta. Então tem que também prestar atenção para não estar aplicando, por exemplo, uma empresa de lucro presumido, colocando um plano de contas lucro real. Está errado na informação. Então nós prestamos atenção porque ali está contido, tem um enxugamento das contas do plano referencial de acordo com cada regime, cada situação, cada atividade que está permitida ali. Se não me engano, são mais de 9 planos de conta. Isso tudo está contido nesse novo ato executivo COFINS número 20, que é de 4 de abril de 2016, que é a versão 2, que eles chamam de versão 2. Okay? Sobre o detalhamento, nós temos que ter sempre o detalhamento do lucro real e também o detalhamento da base de cálculo da contribuição social. São 2 pontos importantes, porque quem está optante pelo lucro real tem que fazer todos os ajustes necessários dentro da ECF, utilizando-se do LALUR, do LACS, para se fazer aquela apuração que antigamente nós fazíamos em sistema, manualmente, em papel, hoje nós temos que fazer dentro da ECF. Sobre os registros que temos que fazer na ECF, lembrando que esses registros são aquelas adições e exclusões que já estavam contidas no regulamento de imposto de renda para o LALUR e para o LACS, porque o que está em subconta já está sendo tratado separadamente, quer dizer, essas subcontas não vão ter influência direta no LALUR. O LALUR ele continua com a mesma figura, partindo do lucro líquido societário, já considerado já sem as subcontas, e daí para frente fazer os ajustes necessários do imposto de renda e contribuição social. Então, isso também é importante para as empresas optantes do lucro real. Os lançamentos também são necessários, os preceitos da lei tributária também para a contribuição social sobre o lucro líquido, que tem alguma modificação. Alguns profissionais entendem que o imposto de renda, viu, Oswaldo, imposto de renda e contribuição social seria a mesma base, quer dizer, multas, etc., seria tudo a mesma base. Não, existe um regulamento específico para o imposto de renda e outro para a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, tem que prestar muita atenção sobre essa aplicação desses ajustes. Uma novidade para o ano que vem. O profissional da contabilidade que não faz contabilidade, né, porque já está fazendo um pecado de não fazer contabilidade, ele poderá continuar escriturando o livro caixa. Se o faturamento da empresa foi superior a 1.200.000 no ano anterior, inclusive proporcional aos meses, né, ele passa a ser obrigado a preencher o que nós chamamos um novo bloco, é um bloco Q. Um bloco Q dentro do PVA. Então, as empresas que adotam o livro caixa, que tem um faturamento superior a 1.200.000 no ano anterior, têm que gerar o livro caixa e preencher as informações no bloco Q do PVA, da ECF. Só um adendo, Sérgio. Como você sabe, todo mundo sabe, a obrigatoriedade da contabilidade é ministrada pelo Conselho Federal. Todos nós, profissionais da contabilidade, somos, para todas as empresas que nós assessoramos, a ter uma contabilidade real, efetiva. Acontece que há uma conflitância das orientações da Receita Federal que ainda utiliza o famoso livro caixa. Quer dizer, isso é bom que os colegas profissionais da contabilidade estejam atentos a isso. Ignorem essa orientação do livro caixa. Façam a contabilidade para que vocês não tenham problema com os conselhos de cada regionais, que irá, com certeza, puni-los sobre isso. Então, deveria haver, por parte da Receita Federal, que unificasse e amoldasse a sistemática do Conselho Federal de Contabilidade. Que é fazer a contabilidade? Que é contabilidade, Escrita porque vamos falar assim, você vai fazer livro do caixa e não existe, e não aproveita, quer dizer, então nós
nós não devemos nos precaver com isso para que a gente possa, e está na tendo realidade... fiscalização sobre fiscalização, isso. Está tendo fiscalização sobre isso. O Conselho Regional está em cima dos profissionais que não fazem contabilidade. Atente-se a isso, hein, gente? Pelo amor de Deus. E a multa é pesada, e vai ficar uma nota no seu currículo que vai ter uma mancha lá sobre isso. Então anotem bem, o livro caixa não é só o caixa, não é dinheiro. O livro caixa é caixa e equivalentes e caixa. Então nós vamos ter caixa, banco, aplicações, isso tudo tem que ser reportado no livro caixa. Então prestem atenção, porque de repente nós estamos falando que estamos fazendo livro caixa, não é boca inteira, é meia boca, né? Então prestem atenção nessa situação, por favor. Aqui uma breve lembrança aos profissionais, que seriam assim, que tipo de bloco cada regime escolhido tem, né? Então, eu estou no lucro real, que tipo de bloco eu tenho que fornecer na ECF? No lucro presumido, eu estou no arbitrado, no imunes isentas, enfim. No caso específico, o lucro real sempre vai ter maiores informações, né? Então nós temos o bloco de abertura, nós temos informações da ECD, a recuperação, nós temos a apuração do lucro, nós temos o LALU, nós temos a apuração dos tributos, IR, contribuição e outras informações que são muito maiores dentro do lucro real do que do lucro presumido e as demais. Mas eu deixo aqui essa lembrança, que nem todas vão existir os blocos, porém tem que ser obedecido o que estabelece o guia prático da ECF. Já falamos sobre a novidade de 2015, então seria uma redundância estar falando sobre ela novamente. 2015 passa a ser obrigado a entregar a obrigatória entrega da ECF, as imunes isentas, isso já foi citado aqui. A possibilidade, logicamente, a nossa intenção como profissional de contabilidade é sempre ter um sistema contábil de qualquer tipo de empresa, de TI que vai fornecer, um sistema que gere as informações e que valide no PVA. Essa é uma finalidade, é uma função. Agora, tem como fazer isso automático? Lógico que tem, eu posso pegar e criar uma. Então, posso criar uma escrituração contábil fiscal. Posso fazer. Só que o trabalho que vai dar, enorme. Tem que cadastrar tudo. Os planos de contas, tudo, tem que ser tudo cadastrado, tudo digitado. Então, tem como fazer? Tem. Mas o nosso sistema tem que fornecer isso. Nós temos que exigir do nosso pessoal de TI, da nossa solução encontrada para o nosso trabalho, que faça isso automaticamente para que nós não tenhamos dificuldades de gerar essas informações. Porque se tiver mais essa função a fazer, quer dizer, a adequação tem que já vir pronta. Quer dizer, então é como você disse, se tiver um software que te adeque a necessidade da receita, o trabalho fica bem reduzido, quer dizer. Então exatamente. Então, para criar é fácil, gente, é só clicar lá, abertura, criar uma nova, aí ele vai abrir lá no segundo parâmetro, que nós chamamos de segundo parâmetro, que é uma beta, né, a aba superior, que a gente chama de aba, né? Vai lá o parâmetro de tributação, escolha se é real, presumido, se é imune, isento, arbitrado, enfim, essa escolha, nessa decisão dessa escolha, que vai criar os parâmetros complementares, que neste caso tem que ser avaliado, cada empresa tem os seus parâmetros complementares. Então veja que a criação da ECF pode ser feita assim como também importação dos dados que já vem do nosso sistema de contabilidade. Agora, mais fácil vir no nosso sistema? Sim, é mais fácil, muito mais fácil. Então, prestem atenção que isso vai acontecer no dia a dia. Na opção de não importação dos dados na abertura da ECF, com base na criação, vai ter um ponto que vai perguntar assim, deseja recuperar a ECD? Se der um sim, ele vai buscar no diretório da ECD e vai trazer a ECD. Isso facilitou bastante. Então, quem está obrigado a entregar a ECD, automaticamente vai puxar as informações da ECD. Automaticamente vem para a ECF os dados já registrados na ECD. Isso é importante, porque facilita o nosso trabalho quando tiver a ECD, logicamente, né? Também, de acordo com quando por exemplo, lucro real anual, se ocorrer alguns meses com balancete de redução e suspensão, o próprio PVA na ECF já vai abrir os blocos, ou as informações, vamos falar assim, já vai abrir as informações necessárias para ter os balancetes de redução e suspensão. E é o que isso vocês estão vendo nas informações passadas aí nos slides, né? Para finalizar, Oswaldo, eu gostaria de deixar claro aqui
que a questão da multa, né? A maior multa que existe hoje é para as empresas optantes pelo lucro real, que é 0,25% do lucro antes de imposto de renda e contribuição social, do último lucro obtido. Então, se eu obtive um lucro lá em 2010, por exemplo, eu tenho que selicar, ou seja, corrigir pela Selic esse lucro e ofertar a tributação no caso de entrega fora do prazo, né? As demais, lucro presumido, imunes isentas, etc., cai naquela multa comum, cai na multa comum, que é aquela de R$500, e nos outros casos, R$1.500. No caso de falta de informação, omissão de informação, também tem uma punição, que é de 3%, limitada a tem um mínimo de R$100, mas, assim, esse tipo de penalidade, este tipo de penalidade, ele ocorre somente quando tem uma autuação, a fiscalização, ele não é automático. A única multa que é automática hoje na ECF é por atraso de entrega. Então vejam que somente as pesadas que é por atraso de entrega é que saem na hora. Essas por omissão, inexatidão, tem prazo e etc. Além das reduções normais que as multas têm sobre isso. E não esqueçamos que, além das multas da Receita, quem não fizer a contabilidade terá a multa do Conselho. Então é bom que todo mundo prepare a sua contabilidade, esqueça essa orientação da Receita Federal de livro caixa e vamos fazer a nossa contabilidade. Evidentemente, cada um vai ser seu caixa, aí será o caixa acessório. É isso, Rosvaldo. Eu acho que, da minha parte, podemos encerrar, porque esse assunto ele é extenso, ele é grande, requer do profissional de contabilidade muito estudo, muita aplicação, e eu tenho certeza que você que está assistindo está pensando e repensando a sua vida profissional. Daqui para frente, e o que passou, passou. Nós temos que resolver os problemas daqui para frente. Então, escolham bem o software, a solução para o seu escritório, para o seu cliente, e aí nós vamos conseguir, com certeza, valorizar cada vez mais a nossa profissão, porque a nossa profissão precisa disso. Nós precisamos ser melhor remunerados, nós precisamos ter uma atividade muito bem assistida. A Receita Federal, os órgãos públicos têm que reconhecer que o nosso trabalho é fundamental para a arrecadação. Nós estamos passando por uma crise nesse momento, espero que seja momentânea, mas o profissional da contabilidade, Oswaldo, ele é o responsável por isso. Então, nós temos que dar muito valor e eu tenho certeza que eu sou feliz de ser contador, eu sou feliz de ser um profissional da contabilidade. Eu agradeço o Conselho Regional de Contabilidade nesse espaço técnico, agradeço na bancada aqui o nosso amigo e colega Oswaldo. Tenha um bom trabalho, não esqueça também que a vida só não é trabalho, é descanso também. Um forte abraço a todos. Obrigado, José Sérgio, pelas suas explicações, foram de grande valia para nós todos. Em nome do CRC, quero agradecê-lo por ter participado deste programa da TV CRC. Volte sempre. O espaço técnico sobre escrituração contábil fiscal fica por aqui. Obrigado pela audiência. Assista também aos demais programas da TV CRC e curta a nossa página no Facebook. Até o próximo programa. Acompanhe a programação da TV CRC-SP.